Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante e bem importante, onde ele trata da divisão de números inteiros. E para que a gente possa resolver essa divisão entre números inteiros, além de você saber realmente resolver uma divisão, é importante que você saiba a regra dos sinais que envolverá essa divisão. Vejamos aqui então, pessoal, como é que funciona a regra dos sinais para a divisão. Deixa eu te mostrar aqui, olha só. Nós temos então 4 situações, tá? Eu vou colocar aqui o sinal de divisão na cor amarela, até para que a gente separe bem isso, para que você não se confunda, certo? E aí vamos analisar aqui em relação aos seus sinais. Se eu tenho dois números onde esses dois números são positivos ou esses dois números são negativos, quando você realiza a operação de divisão entre números de sinais iguais, o seu resultado sempre será positivo. Automaticamente, se você vai realizar a operação de divisão entre dois números com sinais diferentes, e aí nesse caso não interessa a ordem com que eles estejam colocados ou que eles apareçam, como assim? Eu posso ter um valor positivo dividido por um valor negativo ou vice-versa. Isso quer dizer que eu também posso ter um número negativo dividido por um número positivo. Independente da ordem que eles aparecerem, pelo fato de eles possuírem sinais diferentes, o seu resultado sempre será negativo. Então, pessoal, analisemos aqui da seguinte forma. Se a divisão de dois números for entre números com sinais iguais, o seu resultado será positivo. Se a divisão entre dois números quaisquer for entre números com sinais diferentes, o seu resultado será sempre negativo, tá bom? Então vamos aqui a essa regrinha. Repare aqui o texto. Para dividirmos números inteiros, utilizamos a regra dos sinais da multiplicação de inteiros. Ou seja, essa regra de sinais que eu acabei de te mostrar é a mesma regra que também a gente utiliza para resolver a multiplicação entre números inteiros. Perfeito? Além disso, reparem, o quociente de dois números inteiros de mesmo sinal é sempre positivo. O quociente de dois números inteiros de sinais diferentes é sempre negativo. Foi o que eu lhes expliquei agora há pouco aqui. Agora aqui, pessoal, vamos relembrar rapidamente o que é quociente. O quociente é o resultado da divisão entre dois números. Não interessa se essa divisão ela é exata ou não, tá? O resultado dessa divisão, a gente chama esse resultado de quociente. Logicamente que, se de repente a tua divisão ela não é exata, o teu resto ele será um número diferente de zero. Sendo o resto um número diferente de zero, a gente não pode descartá-lo. Diferentemente, se a divisão ela for exata. Se a divisão for exata, o resto é igual a zero. Sendo ele igual a zero, você pode até descartá-lo se você quiser. Bacana? Agora, deixa eu te mostrar aqui, nesses 4 exemplos, como é que a gente faz para resolver a divisão entre números inteiros. Vamos aqui então acompanhar? No exemplo 1, reparem, eu tenho mais 18 dividido por mais 3. Opa! Vamos analisar aqui, pessoal, os seus sinais. Positivo, positivo. Quando eu divido número positivo com número positivo, o resultado será positivo. Automaticamente, então, eu já coloco o positivo aqui fora na nossa resposta. E aí, pessoal, depois que a gente coloca esse sinal na resposta, o que nos resta é resolver a divisão. Qual divisão? De 18 por 3. Logo, então, 18 dividido por 3, aqui no caso entre parênteses, é igual a 6. Portanto, moçada, mais 18 dividido por mais 3 me dá como resposta final igual a mais 6. Bacana? Vamos aqui ao próximo exemplo. Eu tenho menos 24 dividido por menos 6. Reparem sempre nos seus sinais.
Negativo com negativo. Opa, olha a regrinha. Negativo com negativo, resultado é positivo. Então, a gente já coloca aqui na resposta o sinal de positivo. Em seguida, vamos resolver a operação entre esses dois números. 24 dividido para 6, 24 dividido para 6, cujo resultado é igual a 4. Portanto, a divisão de menos 24 por menos 6 é igual a mais 4. E aí, você já consegue reparar, nesses dois primeiros exemplos, a regra que eu lhes falei. Se você divide dois valores positivos ou dois valores negativos, o resultado será um valor positivo, certo? Foi o que aconteceu aqui nos dois primeiros exemplos. Bacana? Vamos aqui para o terceiro. Repare, o terceiro exemplo me mostra o seguinte: a divisão de menos 15 por mais 5. Opa, pessoal, olhemos aqui sempre para os seus sinais. Negativo, positivo. Negativo com positivo, resposta negativa. Então vamos lá. Se eu tenho menos 15 dividido por mais 5, eu já sei que a minha resposta será negativa. Logo, a gente já a coloca aqui na resposta final. Logo em seguida, a gente vai resolver a divisão de 15 por 5. Logo então, 15 dividido por 5 é igual a 3. Portanto, a nossa resposta da divisão de menos 15 por mais 5 é igual a menos 3. Legal? E desse nosso último exemplo, reparem que eu estou pegando a divisão de mais 42 por menos 14. De novo, eu insisto, quando você for resolver divisão, repare sempre os sinais. Aqui nós temos sinal positivo, sinal negativo. Vamos para a regrinha. Positivo com negativo, resposta negativa. Por isso que aqui após a igualdade, eu já coloquei logo o sinal de negativo, porque eu já sei que esse será o sinal do resultado final. Em seguida, vamos resolver a divisão de 42 por 14. 42 dividido por 14 me dá como resposta 3. Automaticamente, então, o nosso exemplo número 4 tem como resultado da divisão de 42 por menos 14 igual a menos 3. Beleza, pessoal? Com isso, então, aqui, eu te mostrei nesta aula como que a gente resolve a divisão de números inteiros e como também a gente utiliza a regra dos sinais para a divisão para que a gente tenha uma facilidade maior de achar o resultado final da divisão entre números inteiros. Até porque, em relação aos seus sinais, é muito importante que você entenda essa regra, certo? Até porque também não basta somente a gente saber dividir. Eu tenho que saber obrigatoriamente essa regra de sinais. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.